Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um episódio da série Evangelho de Marcos, Pregação Expositiva, uma série original IBCT para você maratonar e aprender. Meu nome é Wagner Leiva, sou seminarista no Seminário Martin Bucer e para mim é um prazer muito grande poder contribuir com esse ministério e esse projeto que está sob a coordenação do pastor Simvaldo e do Núcleo de Comunicação da IBCT. Obrigado a todos. Hoje vamos ler o capítulo 6 de Marcos, do versículo 45 ao versículo 56. Mas antes, gostaríamos de convidá-los para fazermos uma oração e apresentarmos esse nosso período juntos. Amém? Vamos lá? Pai, oramos a Ti esta noite, Senhor Deus, dando graças por essa oportunidade que temos de ir aqui juntos, mesmo de forma virtual, poder expor o Evangelho de Marcos, Senhor, que o Senhor alcance a todos a quem o Senhor quiser alcançar, Senhor Deus, que cumpra o propósito desta palavra, Senhor Deus, nos corações daqueles que o Senhor quiser, Senhor Deus, vai converter a Ti, ó Deus. Senhor Deus, que todos nós que estamos aqui ensinando, também estejamos aprendendo, Senhor Deus, em todos os momentos, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, com disposição do coração para sermos fiéis ao Teu mandamento de pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor Deus, que esse fim seja alcançado e que o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à leitura do texto bíblico, então. Um texto que é muito conhecido e que a gente pode também tirar grandes ensinamentos. E diz assim: Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldades porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Jesus subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram um barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus e eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar nas bordas do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Bom, esse trecho de Marcos ele foi objeto de interesse nos relatos pós-iluministas da vida de Jesus, né? Começando com a premissa que as leis da natureza são invioláveis e todas as coisas do universo têm de ser capazes de explicação racional, as teorias mais improváveis e ilógicas foram propostas para explicar Jesus andando no Mar da Galileia. Tem um livro chamado A Busca do Jesus Histórico, de Albert Schweitzer, documenta as opiniões de vários estudiosos que julgam essa história uma ilusão de ótica causada por Jesus caminhando ao longo da praia ou em engano causado pelo fato de ele caminhar em um banco de areia. Para os intérpretes racionalistas, a história era um código a ser decodificado, um enigma a ser resolvido. Se Jesus andou sobre as águas, então devia ser semelhante à travessia do Hellesponto, o antigo nome do estreito de Dardanelos, por Xerxes ou cerco de Alexandre na ilha de Fortaleza de Tiro. Um piso sólido tinha de ser encontrado em algum lugar. O efeito dessa preocupação era limitar as possibilidades da história e eclipsar praticamente o seu sentido. Mas vamos lá, o texto de 6:45 e 46 tem de ser lido de forma acoplada com a conclusão da alimentação dos 5.000. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão.
há uma urgência inconfundível nesse texto, né? O termo grego eutis enankansen. Eutis enankansen é incomumente forte, com o sentido de que os discípulos foram compelidos com muita rapidez a abandonar aquele cenário. Eles chegaram ao local onde 5.000 foram alimentados e com Jesus, mas agora, quando a escuridão está próxima e já cai sobre eles, ele os apressa para seguirem sozinhos. Jesus quer se livrar dos discípulos para que possa despedir a multidão sozinho. Por quê? A resposta aparece nos indícios do episódio em que os 5.000 são alimentados, né? Os discípulos são suscetíveis ao contágio messiânico da multidão. O verbo grego enankasen sugere que os discípulos estão relutantes em sair dali. O sentido aparente é que Jesus precisa removê-los rapidamente da cena a fim de persuadir a multidão. E é dispersar pacificamente, portanto, evitar uma vaga revolucionária. E aí, quando a gente lembra do que nós falamos a respeito do termo que Marcos usa, né? Em vez de usar o termo óklos, o termo poloi, para homens vindo, homens indo e vindo ali numa situação mais de uma tentativa de insurreição popular ou de uma rebelião, a gente facilmente entende o desdobramento nesse texto agora. Então Jesus, após despedir a multidão, retira-se para os montes para orar. A menção à oração nesse contexto é mais um indício de uma maré messiânica, pois Marcos observa Jesus orando em apenas 3 pontos do seu ministério. E em cada uma dessas ocasiões, a oração foi feita à noite e em um local solitário com os discípulos distante dele. E os discípulos falham em compreender o ministério dele. Jesus enfrenta uma decisão formativa ou uma crise. Jesus, após a alimentação dos 5.000, reafirma pela oração seu chamado para expressar sua filiação divina como servo e não como um combatente pela liberdade contra Roma. E isso é muito interessante da gente ir entendendo durante todo o relato de Marcos, né? A alimentação dos 5.000 deve ter acontecido na região montanhosa ao noroeste do Mar da Galileia. Esse Lucas 9, versículo 10, é um indício, algum local a oeste de Betsaida, que realmente foi o local onde aconteceu a alimentação. Então Jesus, do local do banquete a céu aberto, envia os discípulos por barco para a parte norte do lago, que é o mar de Betsaida, e Betsaida, cujo sentido é a casa do pescador, recebeu esse nome por causa de sua principal indústria e fica a leste da foz do rio Jordão, no norte do lago, na região do tetrarca Filipe. O foco da história muda agora de Jesus para os discípulos. O barco estava no meio do mar, Jesus se achava sozinho em terra. No Evangelho de Marcos, os discípulos, sempre que estão distantes de Jesus, ficam angustiados por algum perigo iminente. Isso também é um ponto que a gente observa durante todo o relato de Marcos, né? O Mar da Galileia, até mesmo em condições ruins, pode normalmente ser atravessado por volta de 6 horas a 8 horas, mas os discípulos ficam indefesos diante do forte vento soprando contra eles do nordeste. A descrição dessa ventania se ajusta com um vento oriental muito conhecido, nomeado de Sharkia, árabe, significa tubarão, que começa em geral no início da noite, sendo um bom motivo para a apreensão de pescadores. Os discípulos, de acordo com a nova versão internacional, a Bíblia que eu li, estavam remando com dificuldade. A palavra grega para com dificuldade, basanizen, significa afligir. A palavra significa com frequência o tormento da possessão demoníaca. Mas também pode se referir a um apuro horrível em outras formas. E num contexto atual, no entanto, basanizen não parece ter conotações de possessão demoníaca, mas descreve vividamente a força do vento e as ondas contra os discípulos. Jesus, na angústia dos discípulos, veio a eles na alta madrugada, ou quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 da madrugada e 6 da manhã. Marcos, ao dividir a noite em 4 vigílias, segue o costume romano em vez da divisão tripla dos judeus, ostensivamente pelo benefício de seus leitores romanos. Como dissemos, né, é um evangelho que foi escrito ali para os gentios romanos, para os judeus, para os cristãos romanos, né, ali que estavam ali próximo
a situação do martírio de Pedro, e precisariam desses textos normatizados, não normatizados, mas documentados ali, né, para manterem ali o trabalho que era realizado ali na igreja em Roma. Então, durante o relato de Marcos, ele em diversos momentos, ele explica para os leitores romanos algumas questões, né? E aqui ele divide, então, para maior entendimento também do leitor romano, ele divide ali as vigílias de acordo com o costume romano. Jesus agora olha os discípulos e com a mesma compaixão com qual olhou anteriormente para a multidão faminta. Né? Isso também é interessante notar também, que essa compaixão que ela parte somente de Cristo, e que ele olha ali naquele momento no episódio passado para aquela multidão sem pastor, como ovelhas que não tinham pastor, com essa mesma compaixão que agora ele olha para os discípulos. Jesus, como Yahvé no Antigo Testamento, veio para libertar seu povo necessitado, e a libertação se torna uma autorrevelação. A peça central da história é a descrição de que Jesus, andando sobre o mar, já estava a ponto de passar por eles. Não existe a possibilidade de traduzir andando sobre o mar de qualquer outra maneira. A preposição grega epites, talasses, significa sobre, em cima ou por cima da água, exatamente como o grego epitesges, no versículo 47, significa sobre a terra. A frase não pode ser traduzida de novo para evitar esse problema do mar aberto sustentar um corpo humano. Se essa tentativa for feita, o propósito da história fica perdido, pois no Antigo Testamento só Deus pode andar sobre a água. Então é interessante também fazer essas comparações. Jesus, ao andar sobre as águas na direção dos discípulos, anda onde só Deus pode andar. Essa atitude de andar sobre as águas no Mar da Galileia, como aconteceu com o perdão dos pecados, com o seu poder sobre a natureza, identifica Jesus de forma inequívoca com Deus. A identificação é reforçada quando Jesus diz: coragem, sou eu. Em grego, sou eu, ego eimi, ego eimi, é uma afirmação idêntica à forma como Deus se revela para Moisés. Assim, Jesus não só anda no local de Deus, mas também assume seu nome. Isso é muito forte, isso nos traz uma alegria imensa. Assim, eu fico normalmente assim, grato ao Senhor à medida que a gente vai lendo e vai estudando e vai vendo esses pormenores que existem no texto. Muitas vezes, quando lemos de maneira rápida, isso nos falta, né? E sou grato a Deus, então, porque nós temos pessoas em nossa igreja que têm esse propósito de estudar o texto de forma expositiva, mesmo para trazer à igreja o ensinamento correto. Então, é muito forte, é muito interessante, é muito especial isso que nós lemos agora. A última parte do versículo 48, no entanto, não fica imediatamente clara. Jesus estava a ponto de passar por eles. É desconcertante, sugerindo que Jesus tinha a intenção de passar pelos discípulos. No Antigo Testamento, no entanto, essa frase sem definição está carregada com força especial, assinalando uma rara autorrevelação de Deus. No Monte Sinai, o Senhor transcendente passou por Moisés, a fim de revelar seu nome e sua compaixão. O Senhor, mais uma vez no Monte Horebe, ele revelou sua presença para Elias ao passar por ele. O antecedente mais importante da ideia, no entanto, aparece em Jó, capítulo 9, versículo 8 a 11, quando ele diz: só Deus estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não percebo. É o texto de Jó. Essa citação apresenta similaridades linguísticas e temáticas com o versículo 48, pois a frase anda sobre as ondas do mar contém as mesmas palavras usadas por Marcos, no grego peripaton epites talasses. E a mesma palavra crucial para passar por, do grego parekestai, no ariosto, é utilizado. A citação de Jó resume uma passagem que começa em 9.1 em seguida, né? Ao recontar a separação aterradora entre Deus e a humanidade. Deus pode fazer o que a humanidade não pode, e não pode jamais conceber fazer. A sua sabedoria está além de qualquer comparação. Ele move montanhas, sacode a terra,
escurece o sol, ordena o céu com esplendor e anda sobre as ondas do mar. Esse Deus não pode ser concebido com categorias humanas, e qualquer explicação natural de seus atos é tola e sem sentido. O Deus escrito por Jó é totalmente Deus, totalmente outro, e jamais pode ser confundido com seres humanos. Quando lemos dessa perspectiva, fica aparente a futilidade de tentar explicar Jesus andando sobre as águas por meio de fenômeno natural. A glória do Deus transcendente que se revela em Jesus literalmente passou por teólogos racionalistas extremamente confiantes de uma geração anterior à presente. E aqueles de nossa época que seguem as ideias desses teólogos acabam ficando alijados ali do conhecimento verdadeiro, né? Deus realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Contudo, Jesus, quando passa por eles, os discípulos no mar, faz algo de forma distinta da revelação de Deus no Antigo Testamento. Ele quer fazer com que o Deus enigmático e misterioso de Jó seja visível e palpável como não fora, nem poderia ser para gerações anteriores. O Deus de Israel, majestoso e assombroso, mas não passível de ser conhecido face a face, está agora passando pelos que creem em Jesus de Nazaré. Jesus andar sobre as águas, até para os discípulos, é uma revelação da glória que ele compartilha com o Pai e da compaixão que estende aos seus seguidores. É uma epifania divina em resposta à perplexidade anterior quando ele acalmou a tempestade. Quem é este? Nesse aspecto, a cristologia de Marcos não é menos sublime que a de João, embora João apresente Jesus declarando que ele é o Filho de Deus. Marcos o apresenta mostrando que é o Filho de Deus. Em Marcos é preciso, como os discípulos, estar no barco com Jesus e entrar no drama a fim de observar quem é Jesus. Aquele que acalmou a tempestade é aquele que agora aparece em meio à tempestade, o Eu Sou de Deus. A reação dos discípulos no barco faz paralelo com a consternação anterior quando Jesus acalmou a tempestade no Mar da Galileia. Eles, mais uma vez, percebem de forma equivocada e não compreendem corretamente a situação, ficam aterrorizados e acham que Jesus é um fantasma. A palavra fantasma no grego, ocorre apenas aqui no Novo Testamento e no texto paralelo em Mateus 14, 26. Em grego clássico, significa a aparência ou aparição de um espírito, daí um fantasma. Sua raridade no Novo Testamento é um lembrete confiante de que o mundo sobrenatural não era nem um lugar comum, nem um conforto para os primeiros discípulos. Isso contradiz o pressuposto de que a visão resulta da superstição por parte dos discípulos. É preciso lembrar que o mar era onde os discípulos ganhavam seu sustento. Não era, em outras palavras, um local desconhecido ou incomum para eles, mas tão familiar e comum como o nosso local de trabalho para nós. A outra única ocorrência da palavra como um verbo está em Hebreus, em que se refere a portentos assombrosos, fogo, fumaça, escuridão, trovão, que acompanham a revelação de Deus para Moisés no Monte Sinai. As aparições, nas raras ocasiões em que são atestadas na literatura judaica, ocorrem com frequência em relação ao mar, que os judeus consideravam como um vestígio do caos, indomado e devastador. Fantasma, portanto, é a chave para a aparição assombrosa de Jesus andando sobre as águas. E este termo testifica de que se quebraram as fronteiras empíricas dos discípulos. Nos versículos 51 e 52, só quando Jesus se junta aos discípulos no barco, é que a tempestade se acalma. Estar com Jesus não é apenas uma verdade teórica, tem consequências práticas existenciais, uma das quais é a segurança e a paz dos discípulos. Se a separação de Jesus causa angústia nos discípulos, a presença de Jesus com ele subjuga as tempestades na vida deles. A resposta dos discípulos ao resgate deles por Jesus, no entanto, é de perplexidade e confusão. Eles estão não só atônitos, como diz o texto em Marcos, mas são despojados da compreensão e o coração deles estava endurecido. O coração endurecido apareceu também na sinagoga em Cafarnaum, quando Jesus curou o homem com a mão atrofiada. Ali, isso ocorreu com referência aos de fora, ostensivos, os membros da sinagoga, os fariseus, herodianos,
Aqui isso ocorre com os que pertencem ao círculo íntimo, os próprios discípulos de Jesus. Marcos, mais uma vez, nos lembra que a fé não é o resultado inevitável do conhecer sobre Jesus ou até mesmo de estar com Jesus. A fé não é algo que acontece automaticamente, nem se desenvolve inevitavelmente. É uma decisão, uma escolha pessoal. No Evangelho de Marcos, é com mais frequência que o contrário, que uma decisão tem de ser tomada diante de luta e interpretação. Os discípulos, o discipulado é ameaçado pela falta de fé e dureza do coração que pelos perigos externos. Então, explicando aqui isso que eu escrevi aqui. Então, a gente vê que a questão ali do medo frente aos fenômenos em que eles estavam colocados não era uma ameaça ao discipulado em si, mas sim a fé, a falta de fé e a dureza do coração. Alguns comentaristas até sugerem que Marcos estruturou o relato de Jesus andando sobre as águas ao combinar duas histórias independentes, uma história de resgate e outra história de epifania. Essa conclusão, no entanto, é contrária ao propósito essencial da história, que atesta que é em meio das tempestades, tribulações e adversidades que Jesus se revela aos discípulos. Essas duas facetas da tribulação e da revelação se combinam para formar um propósito unificado, assim como aconteceu em Êxodo, quando Deus se revelou como Eu Sou. Em meio à opressão de Israel no Egito, né? Então, quando vê a questão do próprio Deus se revelando a Moisés ali no momento de angústia, a gente faz uma alusão, a gente faz um link, faz um paralelo com a situação dos discípulos aqui também nas situações, entre elas essa da travessia do mar, em que Jesus anda sobre o mar, né? Jesus da mesma forma declara-se sou eu, ou eu sou, ego em mim, a tempestade do mar. Marcos reafirmará esse ponto de forma suprema no capítulo 15, em que, na catástrofe da cruz, o centurião reconhece Jesus como Filho de Deus. Nas tempestades, adversidades e derrotas, a autossuficiência humana é revelada pelo que é a insuficiência humana. Quando as defesas do orgulho humano são rompidas, as pessoas algumas vezes veem a presença de Deus entre elas, mesmo que de início apareça de formas preocupantes e talvez aterradoras. Bom, Marcos conclui o evento em torno da alimentação dos 5.000 com Jesus curando pessoas nos povoados do lado oeste do lago. Este é um relato resumido, conforme evidenciado pelo fato de que, a parte de Genezaré, no versículo 53, não há nomes próprios no relato. O povo não é identificado em maiores detalhes, e o mesmo acontece com toda aquela região. Isso eu estou trazendo já a parte final, os versículos 53 ao versículo 56. Esse é um relato resumido, conforme evidenciado no fato de que pela parte de Genezaré, no versículo 53, não há nomes próprios no relato. Estou voltando a repetindo o texto para ficar firme o que eu escrevi aqui. O povo não é identificado em maiores detalhes, e o mesmo acontece com toda aquela região. Os povos, a cidade e os campos. Marcos relata que há grande comoção em torno de Jesus, mas ele também não especifica quem são essas pessoas ou o que causou essa comoção. Há apenas dois grupos, Jesus e as multidões necessitadas, e esse é um dos pequenos relatos resumidos de Marcos, né? Ele faz um outro relato resumido também no capítulo 1, 35 a 39, e também no capítulo 3, de 7 a 12. Então, quando ele faz esses relatos resumidos, ele está mostrando, lembrando os leitores que o mistério de Jesus sobrepuja as histórias particulares incluídas nesse evangelho e nos outros. Jesus, ao longo de todo o seu ministério na Galileia, mostrou engajamento com as multidões e solidariedade para com a humanidade sofredora. Bom, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram um barco. Essa sentença é bem problemática, ainda mais que em grego, que na tradução acima. A tradução mais natural do versículo seria: e quando atravessaram na terra, chegaram a Genezaré e ancoraram ali.
O problema, claro, é que Marcos apresenta Jesus e os discípulos atravessando na terra para Genezaré, em vez de cruzar o mar para a terra. Isso é outro exemplo do ocasional uso estranho de palavras por Marcos, que deve ter esse sentido. Quando cruzaram, atracaram os barcos na praia e foram por terra para Genezaré. Um segundo problema com 6,53, com essa parte, fica aparente para qualquer pessoa que conheça a geografia do Mar da Galileia. No versículo 45, Jesus enviou os discípulos através do lago na direção de Betsaida. Não conhecemos a localização exata da alimentação dos 5.000, mas a vizinhança geral parece ter sido na região montanhosa ao norte de Cafarnaum e oeste de Betsaida, segundo o relato de Lucas, né? Um barco atravessando dali para Betsaida devia seguir a leste, ou talvez levemente a nordeste, ao longo da costa norte do mar. Genezaré, no entanto, fica a cerca de quase 13 quilômetros a sudoeste de Betsaida e cerca de pouco mais de 6 quilômetros ao sul de Cafarnaum, na costa oeste do mar. Marcos não relata essa viagem triangular. Uma forma de dar sentido para isso é presumir que o vento batendo no nordeste levou o barco para o sudeste na direção de Genezaré, onde Jesus e os discípulos desembarcaram. Genezaré, já finalizando o texto, era uma planície fértil de 4,8 quilômetros por 1,6 de largura na costa oeste do mar entre Cafarnaum e Tibério, ou Tiberíades. Esse era o nome de uma cidade também, de uma região densamente populosa. Sempre que Jesus põe seu pé em povoados, cidades ou campos, os doentes e necessitados clamam por sua atenção. A palavra grega krabatos, em macas, refere-se a colchões ou cátrios que as pessoas pobres tinham, indica que a influência de Jesus se estende até Am-Haaretz, as pessoas comuns e pobres, né? Esse Am-Haaretz é um termo em hebraico, né? São os pobres da terra, né? Em hebraico. Essa história, de forma distinta de outras histórias em Marcos, não contém nenhum ensinamento de Jesus, nenhum diálogo com os doentes, na verdade, nenhuma palavra dele. A ênfase recai nas multidões de pessoas se dirigindo a Jesus. O único ponto de contato deles com ele é que suplicavam para que pudessem pelo menos tocar na borda de seu manto. Mais uma vez, a borda de seu manto diz que Jesus era um judeu praticante, pois se refere às franjas de que os judeus, conforme eram ordenados, costuravam nos 4 cantos do manto externo e que serviam como um lembrete dos mandamentos de Deus. E todos que nele tocavam eram curados. Essa é uma conclusão apropriada para o ministério de Jesus em meio às multidões. Pois a última palavra curados, do grego sozo, pode significar curados ou salvos. Então, para finalizar, a compaixão de Jesus alimentou, atendeu e curou as multidões, mas as bênçãos de sua compaixão levantaram a questão derradeira se aqueles que experimentaram essas bênçãos avançarão para entrar no propósito salvífico de Jesus. As bênçãos físicas de Jesus não são um fim em si mesmas, mas uma encruzilhada na estrada em que um lado leva o propósito salvífico a Jesus e a outro para uma falsa compreensão de Jesus como apenas um operador de maravilhas. E aí eu deixo um relato de Schlatter que ele fala o seguinte: reconhecemos no zelo com que as pessoas trazem os doentes para Jesus, não só como a bondade incansável de Jesus tocava tão profundamente Israel, mas também o quanto Israel continuou distante de Jesus, pois buscavam nele apenas a cura de seus doentes. E quando nós verificamos esse relato que é dito, nós acabamos chegando a muitas condições atuais, né? Quantas pessoas têm tentado se aproximar de Jesus somente por questões de benefícios próprios, de uma cura, da libertação de um filho do vício em drogas, da ausência de um marido por questões de traição, né? E quantas igrejas, quantos locais têm pregado um outro evangelho que não esse, apresentando Jesus apenas como alguém que realiza milagres, né? E em tudo isso, e a gente vê o quanto o evangelho é instrutivo para nós hoje, que nós podemos então não nos deixar levar por esse tipo de evangelho, por esse tipo de entre aspas, boas novas, porque na verdade o propósito de Deus ao enviar Jesus é reconciliar consigo o mundo, é reconciliar consigo
aqueles a quem Ele quer salvar. E a mensagem de salvação não deve ser uma mensagem distorcida, apresentando um Jesus que realiza milagres e que, por Ele realizar esses milagres, você precisa estar perto dele para viver uma vida de bênçãos. Pelo contrário, ressaltar que nós somos pecadores. Deus nos criou e nós, desde Adão, erramos no propósito, estamos distanciados de Deus. A Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus e que Deus, em seu ação de misericórdia para conosco, de amor para conosco, Ele resolve então nos salvar, nos reconciliar com Ele, nos converter a Ele através do sacrifício de seu Filho Jesus. Então Ele nos envia Cristo para que, a partir da obra de Cristo, da obediência de Cristo, aquilo que Ele havia proposto, pudesse então ser morto, apesar de cumprir toda a lei, não ter pecado nenhum, ser morto de forma injusta, para que nós, aqueles que merecíamos a morte, pudéssemos ter vida e vida em abundância. Né? Essa é a mensagem do Evangelho, é que nós, homens, todos nós merecemos a morte, porque estamos numa situação de separação de Deus. Mas Deus, em sua graça, em sua misericórdia, Ele quer salvar aqueles a quem Ele escolheu e predestinou desde antes da fundação do mundo, e Ele faz isso através da morte vicária de Cristo, que ressuscita ao terceiro dia, e seu sangue, o seu sacrifício, por ter vencido a morte, é capaz de nos dar vida. E hoje nós temos vida e vida em abundância em Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando o seu coração para que você entenda essas verdades, para que você entenda a sua e a nossa condição real de incapacidade de fazer algo que resulte em nossa salvação, que nós dependemos única e exclusivamente do amor de Deus, dependemos única e exclusivamente de Cristo em nossas vidas, da ação do Espírito Santo, a fim de que nós possamos abrir os nossos olhos, para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar a Ele e falar: misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E termos o benefício, termos o privilégio, o grande presente de sermos alcançados pela salvação que vem somente de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra esteja realmente falando ao teu e ao meu coração, e que você esteja conosco no próximo episódio dessa série. Amém? Vamos orar? Senhor, oramos a Ti esta noite, Pai, agradecendo por mais esta palavra que nos foi ministrada, Senhor Deus. Obrigado por fazer parte desse projeto. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor me alcançou e hoje eu tenho vida contigo, Senhor Deus. Não porque eu mereça algo, porque eu não mereço, mas porque o Senhor em graça quis me salvar. Senhor Deus, que aqueles a quem o Senhor quiser alcançar sejam alcançados nesta noite, nesse dia, quando ouvirem esta palavra, Senhor Deus. Te peço que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Se eu falei algo que não foi de mim, que o Senhor esteja mostrando também, Senhor Deus, para a fim de que eu também seja instruído, mas que tenho colocado minha vida e ministério diante de Ti, Senhor Deus, para falar aquilo que o Senhor quer falar àqueles a quem o Senhor quiser falar, ó Pai. Ser conosco, Senhor Deus, abençoa cada um dos que estão ouvindo esta palavra, cada um dos que estão, Senhor Deus, ó Pai, engajados nesse projeto, Senhor, que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, a fim de que haja salvação, Senhor Deus, para que vidas cheguem a Ti e que vidas reconheçam a Ti como o seu único e suficiente Salvador. É o que nós pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima. Que o Senhor os abençoe.